Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 131. Salmo 131. São 3 versículos somente, irmãos. Esse é um dos salmos, Cânticos dos Degraus, que é de romagem. Os irmãos lembram que eu falei uma vez sobre isso, né? São vários salmos que recebem esse título, esse estilo, que é o Salmo 120 até o 134. Esses são salmos que o povo judeu cantava enquanto caminhavam para Jerusalém, para as festividades, para as 3 grandes festas judaicas, né? Então eles iam cantando, não iam contando histórias, contando novidades da política, contando coisas do clima. Eles iam louvando a Deus. Eles iam ocupando a mente e o coração com louvor ao único e verdadeiro Deus, né? E eles cantavam os salmos, olha que lindo. Então eles cantavam esse salmo aqui também. Esse salmo é de Davi. E nós vamos, antes de ler, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa reunião tão preciosa. Que teu Espírito venha acalentar os corações, venha confortar, venha exortar, venha animar, venha salvar. E obrigado porque o Senhor é tão bom conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a leitura. Eu vou pedir aqui para quem fazer a leitura aqui. Pedir para... Você está com medo de chamar o seu nome, né? Eu vou pedir para a irmã Marisa logo ler o versículo 1 até o versículo 3. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias. Vi coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Davi foi um grande rei porque ele foi um homem pequeno diante de Deus. Aí está o segredo, né? Deus, ele exalta os humildes, né? Ele derruba os orgulhosos, os exaltados, né? E Davi, mesmo sendo um homem riquíssimo, um homem muito poderoso, né? No sentido de influência, ele não deixava isso aí subir para a cabeça dele, irmãos. Isso é muito bonito, né? Isso prova que é possível você ter bênçãos de Deus, você ser um homem próspero, um homem inteligente, com influência, e não deixar isso te contaminar. Você ter o coração dependente de Deus, um coração adorador a Deus. Então o segredo não é você ter ou não ter, o segredo é você ser de Deus. É você estar diante de Deus com o seu coração desnudado. Então Davi, ele falou isso aqui, ele é uma oração, um cântico, né? Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Então Davi, ele está declarando a confiança em Deus, dizendo, eu confio em Deus, eu não confio em mim mesmo, né? Ele está falando contra a arrogância. A arrogância é da pessoa achar que ela sabe, que ela é independente de Deus, que ela não precisa de Deus, né? E o Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes matérias. Então, ele era uma pessoa que procurava se contentar com o simples. Como que um rei faz isso? O rei tem de tudo, de bem e de melhor, tem a nata de tudo, né? Mas Davi não deixava aquilo subir para a cabeça dele, né? Como eu falei para vocês uma vez, né? Eu ouvi uma música uma vez, uma cantata muito linda que nunca saiu da minha cabeça. Davi era um rei com coração de pastor, né? Ele sempre foi um pastor, né? Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Pastor, Davi pecou. Sim. E o que ele fez quando ele pecou? Ficou no pecado, ficou no erro. E correu para Deus. Buscou arrependimento. Ele aceitou, inclusive, a correção de Deus. Aceitou abertamente. E ele partiu para frente, seguiu em diante, agradando a Deus, assumindo as consequências. Mas Davi foi um homem assim. O meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram, nem me exercito em grandes matérias.
nem coisas muito elevadas para mim. Então, ele era falando: Senhor, eu confio no Senhor, eu não me exercito em grandes matérias, né? Eu não sou orgulhoso. Em outra versão da Bíblia, né, fala grandes, não me exercito em grandes coisas. E ele foi contra a arrogância e contra a ambição excessiva. Ele falou: eu nem em coisas muito elevadas para mim. Mesmo Davi sendo rei, ele sabia também onde parar, ou até onde a sua confiança ou a sua ambição deveria ir. Todos nós somos ambiciosos, irmãos. A ambição em si não é errado, sabia? Você querer melhorar, você querer progresso, você querer prosperar, não é errado. Na verdade, Deus colocou isso na gente, né? É que nem você chega em casa, uma esposa, uma mãe, você chega lá, você quer fazer uma arrumação, não quer? Você quer deixar mais organizado, mais limpinho, mais ajeitado, para o bem, para ficar bom. Deus colocou essa ordem, esse senso de ordem no coração nosso, né? Então você querer o melhor, querer aperfeiçoar, nada de errado. Mas quando é ambição excessiva, quando isso toma controle da nossa vida, isso atrapalha ao invés de ajudar. Aquilo você se torna escravo daquilo. Qualquer coisa que é exagerada, né, pode tomar conta do nosso tempo, nossa energia. Davi sabia falar não na hora certa. Então ele falou: eu aprendi, né, o meu coração não fez isso. E o versículo 2: certamente me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. Aqui, Davi, ele está destacando, né, como que o contentamento dele para com Deus mostrou a suficiência de Deus para ele. E aqui nós temos, nesse ponto, uma ênfase, né, de que Deus é maior, de que as coisas de Deus não substituem o Deus das coisas. Nós já falamos, né, sobre isso na semana, domingo de manhã, creio. E antes de eu adentrar mais nesse ponto, eu queria ler alguns versículos do ponto anterior, irmãos, que eu acabei pulando aqui, que fala sobre a humildade verdadeira, né, no coração do ser humano, que nos faz abrir o coração para Deus e não nos contaminar com as coisas. Alguém lê Provérbios 16, 5? E outra pessoa leia, abra Tiago 4, 6. Provérbios 16, 5 e Tiago 4, 6. Palavras. Pode ler, Magno. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Olha, irmãos, o altivo, a pessoa orgulhosa, ela é abominável ao Senhor. Então é algo muito perigoso na nossa vida, esse orgulhoso. A razão pelo que as pessoas não se quebrantam diante de Deus para receber Jesus é porque elas pensam: eu consigo dar conta. Eu não preciso do que Deus tem para me oferecer. Eu sou bom o suficiente. Isso é altivez, irmãos. É altivez clássica, né? As pessoas precisam se quebrantar, precisam de quebrantamento para receber o que Deus tem para oferecer. Davi tinha esse quebrantamento, era algo assim óbvio na vida dele, né? Então, isso aqui é uma verdade, né? O outro texto, Tiago 4, 6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Por isso que a gente vê Jesus nunca virando as costas para aquele que clama por ajuda. Até uma fenícia, uma estrangeira, não importa quem, uma mulher que rejeitada pela sociedade, que tocou nas vestes dele, chamou a atenção dele. E ele parou, virou e conversou, curou. Você vê como Jesus fazia, né? Aquela mulher estava quebrantada. Todos nós, irmãos, precisamos ter essa condição de humildade verdadeira, quebrantamento, né? Davi, ele expressa quem Deus é e o poder e a confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Salmo 139, 6. Outra pessoa pode ler em voz alta.
que não o posso atingir. Ó, Davi está falando aqui, não consigo entender, não tem cabimento para mim, eu não consigo vislumbrar esse Deus que conhece tudo, esse Deus que entende o que eu vou pensar, né? Se você ler do versículo 1 até o versículo 5, você vai entender o porquê que ele falou no versículo 6. Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Então, você vê a onisciência desse Deus. Só a onisciência, não estamos falando nem de onipresença, nem de onipotência. Só a onisciência. E esse salmo fala das três atributos de Deus, essas três áreas, né, da soberania de Deus. Mas ele falou, tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Então, Davi, ele se contentava com a simplicidade e com a fé genuína, pura, humilde em Deus. E isso é o que ele falou no versículo 1, versículo 2. Agora, voltando ao 2, né, na verdade, ele falou no versículo 1. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada. Sabe quando a criança está afobada para comer? O bebezinho nasce, eu lembro dos nossos 3 filhos, né? Parece que não quer esperar por nada, né? E vai amamentar e fica procurando até que acha e não larga enquanto a barriga não está cheia, né? E quando termina, quando está saciado, você percebe aquele senso de paz, né? Estou satisfeito. Talvez a mãe está quebrada ali, né? Mas a criança está satisfeita. E aqui também tem essa ideia não só da criança saciada, né? Mas da criança que cresceu e não precisa mais da amamentação. Essa criança que amadureceu. Então assim é aquele que confia em Deus. Eu até anotei aqui para não esquecer, né? Para não fugir do significado. Davi aprendeu a confiar em Deus para suprir as suas necessidades, assim como uma criança desmamada confia na sua mãe. Você percebe aquela confiança que uma criança tem na mãe. Parece que o mundo desliga e só existe ela e a mãe naquela hora. Nem o pai existe naquela hora, né? O pai só serve para trazer as coisas para casa ali, né? Mas é ele, o bebê e a mãe. Então esse amor aí, esse laço divino que tem na verdade, né, que é o laço materno, exemplifica a confiança do cristão em Deus, né? É uma confiança tão maravilhosa. Então Davi está falando isso, irmãos. Você vê um rei falar isso. Ele pegou um exemplo mais básico, mais simples, né, de uma família. E o 3, ele conclama da experiência pessoal para a experiência nacional. Ele fala para a nação de Israel aprender com ele. Ele fala, tá vendo? Assim como eu confio em Deus, assim como Deus é tudo para mim, como eu estou contente em Deus, como uma criança está no colo da mãe. Ele fala, espere em Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Por isso que o rei Davi foi muito e é muito conhecido até os dias de hoje, né? Por isso que você vai ver textos da palavra de Deus em que o rei Davi é muito respeitado. E até Jesus era conclamado como filho de Davi. Interessante isso, né? Porque ele é o rei por excelência, Jesus, né? Mesmo que Davi foi um ótimo rei, foi um rei segundo o coração de Deus, mas ele era uma sombra do rei dos reis, Senhor dos senhores, que é Jesus. Então, Davi tem muito a nos ensinar, e esse salmo é um deles, irmãos. Então, que a gente confie em Deus, que a gente se contente em Deus, e que a gente espere em Deus, e passe isso para quem estiver à nossa volta, né? Seja filhos, seja igreja, seja nação, né? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus pela palavra dele. Vamos cantar